Olá, seja bem-vindo ao nosso tempo com a Palavra de Deus. Eu fico muito feliz de ver que você participou desse tempo em que nós estudamos o livro de Ruth. E eu espero que você tenha sido abençoado, que você tenha sido abençoada por esse estudo, por essa caminhada que nós tivemos dentro do livro de Ruth. E hoje nós chegamos à etapa final deste vídeo. Hoje nós chegamos ao momento final em que a história nos reserva um final emocionante. Mas antes de nós começarmos, antes de nós irmos para o texto bíblico e antes de nós trabalharmos aqui com o texto de Ruth, nós vamos orar e vamos pedir a Deus que nos abençoe, vamos pedir a Deus que nos ajude, vamos pedir a Deus que nos dê a direção para que a gente possa entender e tirar o melhor proveito que a gente puder desse capítulo final do livro de Ruth. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos ajude, vamos pedir a Deus que nos inspire, que fale ao nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor está sempre conosco. Eu quero agradecer porque o Senhor nos acompanha e porque todas as vezes que nós buscamos o Senhor na Tua palavra, nós encontramos o Senhor e encontramos orientação para as nossas vidas. Por isso nós queremos pedir que o Senhor nos ajude a compreender tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar através do capítulo final do livro de Ruth. Por favor, nos abençoa, por favor, nos ajuda e dirige a nossa caminhada nesta noite. Que a palavra do Senhor venha fortalecer a nossa fé, venha nos edificar, venha nos ajudar a pensar sobre a vida e sobre a maneira como o Senhor cuida de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. O livro de Ruth, então, ele tem um final emocionante. Se você abrir comigo no capítulo 4, nós vamos ver o que acontece agora nesse episódio final. O capítulo anterior termina com um momento de suspense. Boaz se interessou por Ruth. Boaz aceitou assumir o papel de resgatador da família de Noemi, mas nós ficamos sabendo que há um outro parente mais chegado que tem esse direito. Boaz então diz a Ruth que vai resolver essa questão no dia seguinte. Eu fico imaginando como será que Ruth passou aquela noite. Será que Ruth conseguiu dormir tranquilamente? Ou será que o seu coração ficou agitado diante daquela perspectiva? Ruth, quando chegou em casa, ela contou a Noemi sobre a conversa que ela havia tido com Boaz. E Noemi diz para Ruth ter paciência e esperar para ver o que vai acontecer. E o capítulo 4, então, começa relatando que Boaz vai até o portão da cidade, esperando que o parente mais chegado passasse por ali. E isso realmente acontece. Ruth, capítulo 4, começando pelo versículo 1, diz assim: Boaz foi até a praça que ficava ao lado do portão da cidade e sentou-se ali. Nesse momento, apareceu o parente mais chegado de Elimeleque, aquele de quem Boaz havia falado. E Boaz disse: Meu amigo, vem aqui e sente-se. Ele foi e sentou-se. Era no portão da cidade que os contratos eram firmados e as questões resolvidas, ali na presença de líderes importantes daquela comunidade. Se você olhar comigo o versículo 2, diz assim: Então Boaz chamou
10 pessoas importantes da cidade e disse: sentem-se aqui. E eles se sentaram. Então Boaz expõe o problema. Versículos 3 e 4. Eles se sentaram e Boaz disse ao seu parente: Noemi voltou do país de Moabe e está querendo vender as terras que eram do nosso parente Elimeleque. Então eu resolvi conversar com você sobre esse assunto. Agora, se você quiser, compre essas terras na presença das autoridades do nosso povo e dos homens que estão sentados aqui. Mas se não quiser, diga, pois o direito de comprar essas terras é primeiro seu e depois meu. O homem respondeu: eu compro as terras. O homem então se interessa por aquelas terras, mas Boaz explica que ficar com as terras envolve um outro dever. Versículo 5. Aí Boaz disse: se você comprar as terras de Noemi, também terá de casar com Rute, a viúva moabita, para que as terras fiquem com a família do falecido. Diante disso, o parente desiste do negócio. Aquele que tinha o direito, em primeiro lugar, ao desistir, abre caminho para Boaz exercer o seu direito, e então Boaz fecha o negócio. Acompanhe comigo do verso 6 ao verso 10. Então o homem respondeu: nesse caso, não vou usar o meu direito de comprar as terras, pois correria o risco de prejudicar a minha própria herança. Use você o meu direito. Eu prefiro não fazer isso. Compre você as terras. Em seguida, tirou a sandália e deu a Boaz. Antigamente, em Israel, para fechar um negócio de compra ou troca de propriedades, uma pessoa entregava à outra a sua sandália. Aí Boaz disse às autoridades e a todo o povo: hoje vocês são testemunhas de que eu comprei de Noemi tudo que era de Elimeleque e de Quilion e de Malom. Também casarei com Rute a Moabita, viúva de Malom, para que a propriedade continue com a família do falecido. Assim o nome de Malom será sempre lembrado no meio deste povo e na sua cidade natal. Hoje vocês são testemunhas disso. Com o negócio fechado, então, aqueles líderes invocam uma bênção sobre Rute e Boaz. Acompanhe comigo dos versos 11 e 12. Todos responderam: sim, nós somos testemunhas, e as autoridades disseram a Boaz: o Senhor faça com que essa mulher que veio para o seu lar seja como Raquel e Leia, que deram muitos filhos a Jacó, tornando-se assim as mães da nação israelita. Que você seja rico e famoso em Belém Efrata. Que os filhos que o Senhor lhe der neste casamento façam com que a sua família seja como a família de Pérez, filho de Judá e de Tamar. Então Boaz levou Rute para casa para ser a sua mulher. Boaz então casa com Rute. E o texto continua dizendo no verso 13 que eles tiveram relações. E o Senhor deu a Rute a bênção de ficar grávida. E ela deu à luz um filho. E diante disso, toda essa história era conhecida lá em Belém. Todo mundo sabia da história de Elimeleque, de Noemi, de como Rute foi fiel à sua sogra, como tudo aconteceu. Então, todo mundo sabia dessa história. E as mulheres da cidade, então, abençoam Noemi. E isso dá a impressão de que Rute conquistou a simpatia daquela cidade por causa da sua maneira de se comportar, por causa das suas atitudes. E Noemi, que era de uma família muito conhecida,
recebeu então essa bênção das pessoas da cidade, das suas vizinhas, e os versículos 14 e 15 mostram isso. E as mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que lhe deu hoje um neto para cuidar de você. Que este menino venha a ser famoso em Israel. Que ele seja um consolo para o seu coração e lhe dê segurança na velhice. A sua nora, a mãe do menino, a ama, e ela vale para você mais do que 7 filhos. Que interessante a maneira como essas mulheres veem a situação, numa sociedade em que o privilégio era sempre do homem, em que o homem ocupava o primeiro lugar em tudo. A gente vê aqui Ruth sendo reconhecida como uma filha, entre aspas. Ela era nora de Noemi, mas cujo valor ultrapassou o valor de 7 filhos. Ou seja, 7 homens talvez não teriam feito por Noemi tudo aquilo que Ruth fez. Isso revela também o valor que a Bíblia dá à mulher, o valor que Deus dá à mulher, inclusive usando mulheres para que o seu plano se concretize. E a gente vê várias mulheres que ocupam um papel importante na história, são identificadas na genealogia de Jesus. Uma delas é Ruth, que aqui está. Então, o final do livro traz uma revelação surpreendente. Noemi, versículos 16 até o final. Noemi pegou o menino no colo e cuidou dele. Ao vê-lo, as mulheres da vizinhança disseram: nasceu um filho para Noemi. E lhe deram o nome de Obed. Obed veio a ser o pai de Jessé, que foi o pai do rei Davi. Os antepassados de Davi, desde Pérez, são estes: Pérez, Esrom, Rão, Aminadab, Nasson, Salmão, Boaz, Obed e Jessé. Uma pequena genealogia aqui que começa com Pérez, que foi filho de Judá, que por sua vez foi filho de Jacó. Então, se fosse acrescentar aqui na genealogia, teria Abraão, Isaque, Jacó, Judá, um dos 12 filhos de Jacó, Pérez, depois Esrom, Rão, Aminadab, Nasson, Salmão, Boaz, Obed e Jessé, que foi o pai do rei Davi. Então essa história, ela ocupa um lugar importantíssimo na história de Israel, na história do povo de Deus. Por quê? Porque Davi é o descendente do Senhor Jesus. Então, nós ficamos sabendo aqui que papel importante ocupa Ruth, uma moabita, uma estrangeira, alguém que inicialmente não era do povo de Deus, mas que adotou o Deus de Israel como seu Deus, abraçou a fé no Deus de Israel, e ela então ocupa um papel importantíssimo como sendo Davi descendente dela, alguém que ocupa um lugar importante em toda a história, na história da salvação, na história do povo de Israel. Lições que a gente pode tirar daqui. Mulheres são tão importantes quanto os homens. Deus usa para os seus propósitos homens e mulheres indistintamente. Deus usa homens e mulheres para cumprir o seu propósito. Uma segunda lição, você não tem ideia do quanto a sua vida é importante, do quanto Deus pode usar sua vida com um propósito. Acho que nem Ruth tinha essa noção. Ruth, uma estrangeira, mostrando que Deus não tem preconceitos, nem de nacionalidade, nem de raça, de nenhum tipo. Ruth ocupa um lugar importantíssimo, mesmo sem ela ter noção disso. Você acha que quando ela teve um filho, ela imaginava que esse filho ia ser o bisavô do rei Davi? Ela não imaginava.
E isso tudo acontecendo numa época de degradação e depravação moral em Israel. Era o tempo dos juízes. Mas veja, mesmo num tempo em que a sociedade se corrompeu, nós vemos pessoas fiéis. Deus sempre tem o seu remanescente fiel. E nós estamos vivendo numa época difícil, numa época em que os valores cristãos têm sido rejeitados na sociedade, numa época em que muitos que se dizem cristãos têm uma vida e uma moralidade que são muito questionáveis, que não correspondem aos valores e princípios revelados nas Escrituras. Mesmo num tempo difícil assim, Deus tem os seus escolhidos. Há pessoas fiéis no meio da depravação de uma sociedade. Eu quero dizer para você, você é um desses. Você é um desses que permanece fiel, mesmo quando o mundo está caindo de uma forma moral, abandonando os princípios e valores cristãos. Você é um desses que permanece fiel, como a gente vê no caráter de Ruth, na fidelidade de Boaz, na maneira como essas pessoas são fiéis e tementes a Deus no meio de uma sociedade, no meio numa época em que o povo todo havia se corrompido. Pois você se lembra, essa história acontece no tempo dos juízes. Uma terceira lição: pessoas comuns e simples podem desempenhar um papel imensamente grandioso no plano de Deus, um papel de imensa grandeza na história do povo de Deus. Você deve permanecer fiel a Deus. Você deve viver de acordo com os valores e princípios da palavra de Deus. E Deus vai usar você, de alguma forma, para um propósito que talvez hoje você não seja capaz de identificar. Uma outra lição que eu queria compartilhar com você. Deus faz tudo no tempo certo. Se você pensar em toda a história que é narrada aqui nesse livro, quanta coisa teve que acontecer antes de Boaz se casar com Ruth e eles terem um filho que faz parte da genealogia do rei Davi. Quanta coisa. Primeiro, Noemi e Elimeleque, que precisaram ir para o exílio, que precisaram ir para Moabe, porque enfrentaram muitas dificuldades na sua própria terra. Perderam até mesmo a sua propriedade, de alguma maneira. E ali, na terra de Moabe, muita dificuldade, muito sofrimento, perdas irreparáveis. Noemi ficou viúva e, como se isso não bastasse, seus 2 filhos morreram e as noras ficaram viúvas também, mas uma delas abraçou a sua sogra, assumiu o seu compromisso de cuidar daquela mulher. E essa fidelidade que levou Ruth até mesmo a se converter ao Deus de Israel, Deus usou tudo isso para os seus propósitos. Mas até aí aconteceu muitos dramas, até mesmo a volta de Noemi para a terra de Israel, para a cidade de Belém. Até mesmo essa volta foi complicada. Noemi e Ruth passando ali necessidade, com dificuldades. Ruth tendo ido trabalhar na plantação para pegar as espigas que caíam no chão. Toda essa história. Uma história de luta, uma história de sofrimento, mas uma história de esperança no Deus de Israel, que cuida dos seus filhos. E essa história, então, mostra a perseverança de Ruth e de Noemi, o esforço delas, a superação delas, sempre buscando fazer as coisas de acordo com os valores e princípios que Deus revelou na sua palavra. Elas eram mulheres de princípio e Deus colocou no caminho delas um homem também temente a Deus, que foi Boaz. Veja como Deus faz as coisas. Seja uma pessoa fiel e Deus colocará outras pessoas fiéis no seu caminho.
e na sua jornada. Uma outra lição: Deus pode usar você para abençoar outras pessoas. Você percebe ali como Deus usou Ruth para abençoar Noemi e como Deus usou Boaz para abençoar Ruth e Noemi. Deus pode usar você também para abençoar outras pessoas. Quem sabe o Espírito Santo vai colocar no seu coração agora a lembrança de alguém que está precisando da sua atenção. Alguém que está precisando receber de você uma mensagem, um telefonema ou uma visita. E você pode ser muito importante na vida de uma outra pessoa. Uma última lição. Os momentos difíceis são muitas vezes uma preparação para que Deus conduza a história e as nossas vidas na direção do seu propósito e da sua vontade. Eu tenho certeza que você já passou por momentos difíceis. Eu tenho certeza que você já passou por momentos de grande dificuldade e talvez nesses momentos de dificuldade você suspirou e ficou pensando: Deus, por que eu estou passando por isso? Eu não estou entendendo. Mas você pode ter certeza que mesmo os momentos difíceis estão dentro do plano de Deus, do plano que Deus tem para os seus filhos e para a história. Deus tem um plano e um propósito para a sua vida. E se você confiar em Deus no tempo certo, você saberá o que foi que Deus planejou para você. Então que Deus esteja com você, que você confie nele nos momentos difíceis. Não reclame, não murmure, mas tenha paz e gratidão de saber que mesmo nas horas difíceis, Deus não abandona você. Deus não vai abandonar você. Ele não abandonou Noemi. Ele não abandonou Ruth. Ele não abandonou o seu povo durante toda a história. Ainda que a gente tenha que passar por tempos difíceis, por momentos difíceis, fique sabendo que Deus tem um plano e um propósito. Um plano e um propósito para a sua vida. E até mesmo no sofrimento, creia, Deus tem um propósito maior. Deus deseja realizar um bem maior, até mesmo, do que o sofrimento pelo qual a gente passa muitas vezes. Quero agradecer a Deus por esse momento e quero agradecer a Deus pela sua vida, pelo seu interesse na palavra de Deus, e eu quero pedir que Deus fortaleça a sua fé e que você, olhando para a história de Ruth e de Noemi, você venha entender que Deus dirige a história. Não apenas a história do mundo, mas a história das vidas de cada um de nós. Então, tenha paciência nos momentos difíceis, não perca a confiança em Deus, não perca a esperança. O Senhor conduz as nossas vidas e mesmo nos momentos difíceis, Deus tem um plano, Ele tem um propósito maior que às vezes a gente não entende. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse tempo com a Tua palavra. Muito obrigado pelos meus irmãos que estão aqui acompanhando, porque querem conhecer mais o Senhor. Ó Deus, eu te peço, revela-te a cada um deles, para que todos nós possamos conhecer o Senhor com profundidade e que tenhamos esperança e confiança no Senhor, ainda que tenhamos que passar momentos difíceis ou tempos difíceis. Por favor, nos abençoa, conduz as nossas vidas e nos dá forças para permanecermos fiéis ao Senhor, aconteça o que acontecer. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.